Olá pessoal, obrigado pelas pessoas que têm assistido os vídeos desse canal, as pessoas que têm se inscrito. E o vídeo de hoje é sobre um pouco mais sobre o aspecto de triangulação, tá? Em especial também eu quero agradecer duas pessoas, tá? Que eu mantive contato e eu acho que se beneficiaram, tá? Do material sendo produzido até então nesse canal e as informações geradas aqui para que as pessoas desenvolvam o seu próprio conhecimento para se livrar dessas situações abusivas. Com relação ao aspecto da triangulação, antes de entrar necessariamente nesse assunto, eu gostaria só de mencionar que eu estou bem preocupado, tá, com uma questão que eu estou começando a perceber que talvez exista uma tendência, um tema, isso que eu estou observando, que eu vou mencionar o que é, seja um sintoma de alguma coisa bem mais séria acontecendo na sociedade brasileira, tá? E não sei se em outros países também, mas eu estou notando pelas análises métricas que eu tenho feito, tá? Com relação a isso, que é como a gente tinha mencionado no último vídeo, né, a questão de relacionamentos abusivos, né, nem sempre por a pessoa estar vivenciando um relacionamento abusivo significa que isso seja um contato com pessoas narcisistas, entende? Simplesmente pode ser uma pessoa completamente sem caráter, entende? Que está se aproveitando de uma situação, né? Mas o que me chama a atenção é isso, entende? Como existem pessoas em relacionamentos abusivos, porque como eu tenho feito vídeos sobre narcisismo, entende? Situações decorrentes, né, de envolvimento com pessoas narcisistas, sendo na família, sendo no trabalho e sendo em situações macroestruturas, né, de organizações, países onde existe. É só ver, por exemplo, o que está acontecendo no Brasil, entende? Vocês vão nessa última semana aqui sobre narcisismo, entende? Uma elite, um grupo agindo de forma completamente narcisista, entendeu? E mentindo, fazendo todo o gaslighting, aquela coisa toda, tal. Mas quando eu comecei a falar sobre narcisismo, eu notei que houve um agrupamento de pessoas que buscaram entender o que está acontecendo no seu relacionamento abusivo, e diretamente acreditando que isso é em função de pessoas narcisistas. Mas não importa se seja ou não seja por pessoas narcisistas, o que me chama a atenção, pessoal, é que o número de pessoas em relacionamentos abusivos está extremamente alto, entende? E eu não consigo ainda definir um modelo de causa para que isso esteja acontecendo, mas pela observação que eu faço, isso parece quase ser uma coisa epidêmica, assim, isso é uma tendência em crescimento que está tomando proporções que aumentam a cada mês, entende? E tudo indica que isso está apontando para índices em que isso esteja aumentando na sua frequência, ou seja, se eu fosse plotar um gráfico, provavelmente isso apontaria para cima, né, um aumento de índice em abusos, né? Pessoal, então eu quero falar assim, independente se, entendeu? Isso é decorrente de pessoas narcisistas ou não, vocês têm que entender que abuso é abuso, entendeu? Algumas pessoas me falam, eu acabei entendendo que existe aquele processo de dizer que
deixar a pessoa achando que não é abuso, entende? Que não é bem assim, que tudo que está acontecendo não é tão ruim. Pessoal, sem querer que vocês vejam as coisas exatamente da forma que eu estou vendo, entendeu? Porque eu vejo essa tendência dentro de um escopo, entende? Que necessariamente vocês não têm que ver da mesma forma que eu, mas uma coisa é clara, vocês têm e vocês podem ver que quando acontece um abuso, seja um abuso emocional, seja um abuso físico, um abuso sexual, tudo isso é passível de vocês começarem a documentar e registrar. E dependendo do que acontecer, vocês simplesmente podem ir na polícia e fazer um boletim de ocorrência. Por que entende? Aí as pessoas vão ficar pensando, mas eu não quero causar, entende, guerra, não quero iniciar uma batalha, mas aí é uma questão da decisão de vocês. Ou vocês aceitam serem escravos de uma situação abusiva e não reagem a isso, e aí vai ser uma opção de vocês, ou vocês decidem que vocês têm uma vida e essa vida não é em função de uma vida escrava, entende? Que vocês têm opções e vocês podem lutar pela independência e pela liberdade de vocês, fazendo e implementando esses passos que eu disse, entendeu? De documentar tudo, entendeu? Por que é importante documentar? Porque na hora que vocês fizerem um boletim de ocorrência, vocês vão ter em mãos, tá? Evidências que vão substanciar, se for necessário, entende? Uma ação jurídica legal contra essas pessoas que estão abusando de vocês, ou a pessoa, ou mais de uma pessoa, entende? Então, quando vocês fazem um boletim de ocorrência, vocês estão apenas fazendo um registro que ocorreu algo, entendeu? E se isso por acaso continuar acontecendo, já vai ter, a partir do momento que vocês fizeram o primeiro boletim de ocorrência, vocês vão estar acrescentando aquela ocorrência e documentando isso para que, se em algum momento for necessário iniciar um processo, entendeu? Seja de custódia, seja de proteção, entendeu? Vocês vão estar substanciados pelos registros do boletim de ocorrência e vocês vão estar substanciados pelas evidências que vocês têm registrado, tá? Então eu gostaria que vocês entendessem que para evitar uma situação abusiva, vocês têm que primeiro parar de se autoabusarem em achar que nada pode ser feito, entendeu? Claro que pode ser feito e depende de vocês começarem a fazer isso aí, de botar um fim nesse abuso, entende? O que me preocupa é que, pelo que eu vejo, relacionamentos abusivos está em crescimento, entende? E eu não consigo entender o que está acontecendo, por que está causando isso. Porque a impressão que eu tenho, tá, de acordo com a métrica que eu obtive até então, com as métricas que eu obtive até então, é que está acontecendo quase uma guerra, uma divisão entre homens e mulheres e homens, entende? Ou seja, parece que isso está virando um campo de guerra, entende? Onde um fica depositando na outra pessoa, seja mulheres culpando os homens culpando as mulheres, mas isso tá virando uma bola de neve, aonde eu sugiro, entendeu, um discernimento para que não ocorra uma generalização, entendeu? Digamos, porque uma mulher traiu um homem, ou um homem traiu uma mulher, não quer dizer que então que todas as mulheres e todos os homens, entendeu? Que não exista ninguém capaz de amar, que não exista ninguém capaz de demonstrar respeito, empatia, e a chamada que eu faço é sobre isso, entende, pessoal? Vocês têm que ter um discernimento que, porque existe maçãs podres num cesto de frutas, não quer dizer que todas as frutas sejam podres, entendeu?
ou que tudo esteja contaminado. O que tudo indica é que esse processo de contaminação está em ascensão, ou seja, cada vez mais, pelo que parece, ao longo do tempo, pessoas vão acabar vivenciando relacionamentos abusivos, tá? E eu fico bastante intrigado o que está gerando isso aí, entende? Por que estava começando a haver uma guerra de gêneros, assim, homens e mulheres, um culpando o outro, e parece que a coisa está se encaminhando para isso, entende? E eu mais uma vez sugiro cautela e discernimento para que não ocorra uma generalização, entendeu? Uma estereotipificação das pessoas em função de algumas ocorrências, entende? Porque é a mesma coisa voltando à história do Brasil que aconteceu, entendeu? Ficou bem claro que no meio daquela confusão toda existem pessoas com integridade, existem pessoas que vão lutar e que vão se expor, inclusive, na luta para que a venha à tona, entendeu? Mas num momento as pessoas, imagina alguém de outro país vendo as notícias e dizer, brasileiras e brasileiros é tudo um bando de corrupto, um bando de bandido, aquele povo não presta, entendeu? É essa generalização que eu digo, porque isso na verdade é preconceito, entendeu? Cuidado para não se cair nesse preconceito, e isso é um exercício que tem que se fazer diariamente, porque tudo convida, entende? Pela maneira que as notícias são jogadas, pela maneira em que as pessoas trocam as informações, leva a entender que o processo de generalização desses assuntos, que o processo de preconceito, que entende, estereotipificação está acontecendo, e isso não é uma coisa boa para ninguém, porque para a pessoa que passou o abuso, ela vai generalizar uma situação e não vai jamais perceber que sim, existem pessoas boas, pessoas íntegras, pessoas honestas, entendeu? E a pessoa vai passar batida por isso, entendeu? Generalizando e rotulando a partir de tal ponto que todas as pessoas, a partir de então, são ruins, são podres, entendeu? E essa mensagem eu estendo tanto para mulheres em relacionamentos abusivos com homens, como para os homens com relacionamentos abusivos com mulheres, entendeu? Independente se isso seja vinculado a uma pessoa narcisista, entende? Vocês têm que primeiro entender que vocês podem começar a exercer um controle sobre isso, entendeu? Através da documentação, do registro de boletim de ocorrências, entendeu? E colocar um fim nessa história. E durante esse processo entendam que existe um risco grande que ocorra a generalização, entende? Que todas as pessoas são ruins, entende? Que todas as mulheres são ruins, que todos os homens são ruins, porque aconteceu uns fatos com algumas pessoas. Cuidado essas pessoas para não gerarem um movimento, entendeu? De preconceito, tá? E como eu tinha mencionado, eu gostaria de falar um pouco mais sobre a triangulação, que é um gancho sobre isso que eu falei, entende? Porque se vocês estiverem numa situação onde envolva uma pessoa narcisista, e eu espero que vocês já consigam entender agora como diferenciar, entendeu? Uma situação abusiva narcisista e não. E se tiver dúvidas, revejam os vídeos, tá? A triangulação é um processo fatalmente que vai acontecer, porque as pessoas narcisistas, elas vão querer a todo pano encobrir a responsabilidade que elas têm sobre o que elas são e o que elas fazem, porque elas são conscientes de tudo isso, mesmo que a maioria das pessoas diga para vocês que não, que são inconscientes, tadinhas. Isso é tudo papo, entendeu? É só ver que se pessoas narcisistas utilizam a ferramenta de flying monkeys, triangulação, hovering, tudo isso,
Por que as pessoas usariam essas estratégias se não fossem para encobrir, entendeu, os vestígios que apontem para as consequências daquilo que elas fazem, se elas não estivessem completamente conscientes disso? E como eu disse, entende, narcisismo vai além da psicopatia, e vocês não veem nenhum sociopata, nenhum psicopata usando de Hoover em triangulação, entendeu? Flying monkeys. Isso aí é uma característica específica do contato com pessoas narcisistas, porque as pessoas narcisistas precisam invalidar a pessoa, entendeu? Para que a pessoa não consiga apontar a origem narcisista como responsável pelas consequências do que ela faz e do que ela é. Então, com relação a isso, quando ocorre a triangulação, tá? Eu quero mencionar algumas coisas que eu acho que pode ajudar as pessoas que estiverem passando por isso. Primeiro, que nada é exatamente aquilo que parece ser. Inicialmente, vai parecer para vocês que tudo é uma grande coincidência, que tudo não passa de uma grande coincidência, mas na verdade é bem mais sério do que isso, entende? As coisas são premeditadas, entende? As situações que no início podem parecer como coincidências não são coincidências, foi tudo premeditado. E aí que vem aquilo que eu tinha mencionado antes: vocês têm que documentar e dependendo do que acontecer, vocês têm que fazer boletins de ocorrência sobre o que aconteceu, entendeu? E sempre estar documentando. Por que as pessoas vão utilizar a triangulação? Elas vão usar a triangulação porque as pessoas narcisistas precisam de informação, entende? Elas precisam avaliar e sondar até quanto a pessoa está consciente sobre tudo o que está acontecendo. E aí as criaturas narcisistas vão usar dessa estratégia de triangulação, flying monkeys, mais especificamente triangulação, para começar a gerar paranoia na pessoa, para começar a desestabilizar a pessoa a ponto que ela pareça uma pessoa paranoica, ela pareça uma pessoa louca, que está fora do eixo. E se as criaturas narcisistas conseguem atingir esse ponto, então elas vão conseguir, por consequência, entendeu, invalidar qualquer coisa que aconteça por parte da vítima. Essa pessoa que está passando por tudo isso, ela cai nessa cilada, entendeu? E ela vai ser desacreditada pelas pessoas na sociedade quando ela contar alguma coisa, porque aquilo vai ser entendido como vindo da origem de uma pessoa louca, de uma pessoa paranoica, não se deve dar bola, entende? Por isso que se vocês estiverem passando por triangulação, vocês têm que documentar, entendeu? Tudo, e inclusive fazendo até o aspecto de ocorrência policial, né, o boletim de ocorrência, o BO, para que vocês estejam respaldadas e respaldados, tá, de documentação necessária, tá, para substanciar qualquer ação que vocês precisem e decidam fazer dentro de um aspecto jurídico, tá? Eu tenho notado também que, por exemplo, pessoal, nesse canal, tá, eu já posso antecipadamente dizer que tem muita triangulação, entende? Tem muita pessoa, várias pessoas que na verdade às vezes a mesma pessoa, simplesmente trocando o nome do usuário, entende? E se passa, eu sei quem são as pessoas, entende? Não me peçam para dizer quem são, porque não é uma caça às bruxas que eu quero fazer aqui, mas só quero dizer que nesse canal que tem muita triangulação, entendeu? Pessoas querendo estabelecer um contato, aí somem, aí reaparecem, às vezes é a mesma pessoa ou são pessoas ligadas à mesma fonte, entendeu? E essa fonte precisa muito saber o quanto eu sei, o quanto ligado, entende? Então, esse canal, e eu não tenho absolutamente, eu não sou intimidado por isso, eu vou continuar fazendo as coisas que eu estou fazendo, porque tem gente que está se beneficiando, tem pessoas que estão se beneficiando, e eu fico extremamente feliz por isso, tá?
E as pessoas que causam desinformação, que vocês vão pro inferno da mesma maneira que vocês estão criando essas desinformações, entendeu? E prejudicando as pessoas. Isso é uma coisa, isso é algo que é uma cova que vocês estão cavando para vocês mesmas e mesmos, entende? E como eu digo, a luz da verdade, ela sempre vai trazer à tona quem é quem, entendeu? E ao longo do tempo as pessoas vão começar a entender isso aí. Então, pessoal, se vocês estiverem entendendo que existem situações de triangulação na vida de vocês, Flying Monkeys, não esqueçam de documentar, não esqueçam de registrar, não esqueçam de fazer um boletim de ocorrência se for necessário, tá? Registrar e exercer o poder de liberdade que vocês têm, porque as pessoas vão querer causar medo, e se vocês sucumbirem ao medo, vocês vão estar sucumbindo à escravidão, e vocês têm uma opção de não sucumbir a isso, que é simplesmente entendendo que estão querendo gerar medo em vocês, entendeu? Querendo gerar confusão, querendo gerar quebrar a credibilidade de vocês, por vocês estarem falando coisas que parecem ser sem sentido, né, paranoica, sem contato com a realidade. Tudo isso é premeditado, pessoal, tá? Então a maneira que dá para evitar isso é registrando todo contato, qualquer contato, entendeu? De preferência que vocês tenham testemunhas. Se não tiverem testemunhos, gravem, entende? Com câmera, com áudio, entendeu? Tirem fotos e façam um boletim de ocorrência e comecem a registrar tudo isso, que vocês vão ver que na hora. Porque, como eu disse, o que as pessoas narcisistas mais temem? Elas serem expostas como responsáveis pelo que elas são e pelo que elas fazem. Na hora que as pessoas verem que vocês não têm medo e vocês estão documentando e vocês estão fazendo tudo isso, elas vão tirar o time de campo, entendeu? Elas vão espernear, elas vão fazer tudo isso, entende? Vai ser um saco, mas elas vão parar, porque elas vão ver que o perigo de elas serem expostas, reconhecidas e apontadas como responsáveis pelo que elas fazem e por que elas são é muito maior do que esse risco é muito maior do que continuar usando vocês como suprimento, entendeu? Então elas vão se afastar da mesma forma que um demônio se afasta da luz, da mesma forma então que esse demônio se afasta da luz, essas criaturas narcisistas vão se afastar perante a luz da coragem de vocês por resgatarem quem vocês são, entendeu? E não aceitarem mais isso, tá, pessoal? Essa é a mensagem de hoje. Segunda-feira tem um hangout, provavelmente vai ser um hangout com uma pessoa só, e vai ser um hangout exclusivo, bom para essa pessoa, vai ter todo o tempo só para ela, né? E talvez ocorram outros hangouts, né? Mas essa vai ser uma oportunidade bem legal para quem quiser tirar suas dúvidas, né? E esclarecer qualquer dúvida que tenha sobre questões abusivas, abusivas por parte de narcisistas ou não, e outras questões que as pessoas possam ter, tá? Evidentemente, nesse hangout é necessário que tenha no mínimo o áudio, entende? Porque vai ser tipo uma teleconferência, entendeu? O ideal seria câmera e áudio, mas no mínimo tem que ter o áudio. E aí é onde as pessoas na triangulação nesse canal estão morrendo na praia, porque como elas vão ter que, se elas participarem, elas vão ter que mostrar quem elas são, e elas não conseguem mudar a voz, entende? Por isso que algumas pessoas estão se abstendo, né, de participar disso. Mas o canal continua. Eu agradeço que as pessoas tenham se inscrito, agradeço pela oportunidade de poder ter ajudado de uma forma bem legal uma mulher e um homem até agora, tá? E a vocês eu reforço que tudo vai ficar bem, tá?
que na verdade, no momento em que o véu sobe e se enxerga a realidade do que está acontecendo, vai ficar muito mais fácil para vocês entenderem a partir daí como resolver tudo, entende? E para as pessoas que estão seguindo os vídeos e obtendo informações, para vocês eu desejo que essas informações gerem para vocês o conhecimento necessário para que vocês entendam o que está acontecendo, para que vocês entendam o que é possível ser feito, né? E vocês tenham a partir daí maior poder em função do conhecimento. Conhecimento é poder, para decidirem aquilo que vocês querem e não querem mais na vida de vocês, dentro já de uma visão bem embasada com discernimento sobre quem são vocês na vida, o que está acontecendo, entendeu? Consigam se colocar e visualizar, então, quem são vocês, e a partir de quem vocês são, né, a essência de vocês, consigam entender qual é a relação de tudo que está acontecendo na vida, e a partir daí o que vocês querem e não querem. Tá, pessoal? Fiquem bem, eu desejo paz a todo mundo, e na sequência dos vídeos voltamos a conversar.